Bem-vindo ao podcast que expõe ensinamentos bíblicos que você nunca ouviu antes. Sintonize ao darmos a vocês perspectivas reveladoras sobre os ensinamentos autênticos de Jesus Cristo, apresentado pelo pregador sem insensatez Moeli Soriano. Sentem-se ao ouvirmos a verdade inédita da Bíblia. Aqui está seu apresentador, Yuli Villamin. As pessoas hoje estão mais informadas e educadas em quase tudo. Informações que teriam sido muito elusivas 30 anos atrás e agora são facilmente acessadas no mundo pela internet. Todos se tornam instantaneamente gênios através de sistemas de pesquisa como o Google. Através de um clique de um botão, temos acesso ilimitado a todo tipo de informação que desejar. Bem, não exatamente. Boa noite, fiéis buscadores da verdade, que a paz do Senhor esteja com todos nós. Bem-vindos à segunda temporada, episódio 9 da Verdade Inédita. Vocês viram e ouviram nosso trailer para esta noite. E nós desafiamos cada um de vocês a perguntar, pesquisar e descobrir se vocês já ouviram o verdadeiro significado espiritual de Mateus, capítulo 26, versículo 29. Quando o Senhor Jesus Cristo disse aos seus discípulos que não mais beberei deste fruto da videira até aquele dia em que convosco beba novo no reino de meu Pai. Com a ajuda de Deus, nós estamos prometendo a vocês, nossos fiéis buscadores da verdade, que o que vocês vão ouvir neste episódio esta noite nunca foi ouvido antes. Não com qualquer falsos pastores ou pregadores pretensiosos. E também não tem como ser encontrado no grande sistema de busca do Google. Neste momento vamos poder entender o verdadeiro significado de Mateus capítulo 26, versículo 29. Ao Deus, mais uma vez, revelar a sua sabedoria iluminadora através do seu pregador. Neste episódio, o vinho da vitória. Eu sou o seu apresentador, Yuli Villamin, e é com grande alegria que apresento a vocês o servo-geral dos membros da Igreja de Deus Internacional, propagador da verdade e sábio da Bíblia, Moeli Soriano. Boa noite, Moeli. Boa noite, irmão Yuli. Boa noite a todos. Qualquer que seja o caso, onde vocês estejam, aqui é noite, tarde da noite, aqui em nosso lugar. E nós sentimos muito por outro problema técnico. Posso dar minha opinião? Sim, Moeli. Será que isso não é sabotagem? Acho que não, Moeli. Por que 3 vezes seguidas que temos preparado, por que acontece que quando estamos para começar, acontece isso? Com todos esses equipamentos que temos, que são novos, acho que os cabos estejam um pouco soltos já. Ainda que eu tenha testado anteriormente, estava funcionando bem. Eu só não sei o que aconteceu outra vez. Eu prefiro acreditar, vamos deixar no ar, mas eu prefiro acreditar que é um tipo de sabotagem, de alguma forma. Talvez os espíritos maus não queiram que nós vamos ao ar, o que é para ser uma coisa nunca ouvida antes, um mistério, se tratando do versículo em Mateus capítulo 26, versículo 29, que por coincidência nós desafiamos todos, há alguns dias atrás, desde que nós colocamos o trailer, nós desafiamos todos a pesquisar na internet ou a perguntarem a seus pastores e pregadores se eles já ouviram isso antes. E até agora eu não vi ninguém comentando na seção de comentários de que já ouviram o significado deste versículo ou pregação sobre esse versículo, irmão Eli. E eu também instruí as nossas pessoas a usarem todos os meios de pesquisa na internet e chegaram algumas explicações a mim. E como de costume, as explicações são praticamente cópias umas das outras, né, irmão Yuli? Não há nada de novo aí deles, porque é o que eles sempre fazem, né? Sempre copiam uns aos outros, copiando coisas sem noção, explicações não bíblicas de suas próprias alucinações. Sim, alucinações, ilusões. Isso que a Bíblia diz em 2 Tessalonicenses, capítulos 2, versículo 10. E com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para serem salvos. E por isso Deus lhes envia a operação do erro para que creiam na mentira. Então esta é a condição agora do mundo. E as pessoas do mundo estão debaixo de erro ou ilusão para crerem na mentira. E isso não é algo que você possa cobrir ou algo que você possa manter em segredo, de que existem mentiras atualmente, que são espalhadas pelo mundo inteiro. Porque essas são uma das declarações do Deus da Bíblia, que as pessoas agora estão em grande erro, ilusão, alucinação, para que creiam na mentira. Então, esta é a era das mentiras.
como diz na canção da Verdade Inédita, que existem mentiras ao nosso redor, e até mesmo naquelas instituições das quais esperamos ouvir a verdade, mas o que prevalece são mentiras. Mentiras de Satanás e dos servos de Satanás. Eu tenho até cópia, mas levaria muito tempo. Eu tenho cópia da pesquisa feita pelos nossos irmãos e equipe sobre o significado deste versículo. E eu quero que você leia o versículo, irmão Yuli, para que possamos começar. Em Mateus 26, 29. Mas digo-vos que, desde agora, não mais beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que convosco o beba novo, no reino de meu Pai. Então eu quero que vocês, irmãos e fiéis buscadores da verdade, cidadãos da internet ou internautas, que pelo bem das nossas próprias almas e das almas de nossos semelhantes, nossos amigos, parentes, entes queridos, até pelas almas de nossos inimigos, que por favor prestem atenção a isso, quando o Senhor Jesus Cristo disse: mas digo-vos que desde agora não mais beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que convosco beba novo no reino de meu Pai. De onde veio essa declaração? Se nós formos ler a história, para nós não perdermos o contexto do que o versículo quer dizer, vamos ler em versículos anteriores. Em Mateus 26, vamos tentar começar versículo 26, 17. É bastante para lermos, mas é necessário ler. Vamos ler em Mateus 26, versículo 17. Ora, no primeiro dia dos pães ázimos, vieram os discípulos a Jesus e perguntaram: onde queres que façamos os preparativos para comeres a Páscoa? Respondeu ele: ide à cidade a um certo homem e dizei-lhe: o mestre diz, o meu tempo está próximo, e em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E os discípulos fizeram como Jesus lhes ordenara, e prepararam a Páscoa. Ao anoitecer, reclinou-se à mesa com os 12 discípulos. E enquanto comiam, disse: em verdade vos digo que um de vós me trairá. E eles, profundamente contristados, começaram cada um a perguntar-lhe: porventura sou eu, Senhor? Respondeu ele: o que mete comigo a mão no prato, esse me trairá. Em verdade, o Filho do Homem vai, conforme está escrito a seu respeito. Mas ai daquele por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para esse homem se não houvera nascido. Também Judas, que o traía, perguntou: porventura sou eu, Rabi? Respondeu-lhe Jesus: tu o disseste. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, o partiu e o deu aos discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo. E tomando um cálice, rendeu graças e deu-lhe, dizendo: bebei dele todos, pois isto é o meu sangue, o sangue do pacto, o qual é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Mas digo-vos que desde agora não mais beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que convosco o beba novo, no reino de meu Pai. Esta é a história, irmão Yuli. Vamos ler em outro evangelho essa mesma história, esta mesma situação que foi escrita por Mateus. Em Marcos 14, 14, vamos ler. E onde ele entrar, dizei ao dono da casa: o mestre manda perguntar: onde está o meu aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? E ele vos mostrará um grande cenáculo mobiliado e pronto. Aí fazei-nos os preparativos. Partindo, pois, os discípulos, foram à cidade, onde acharam tudo como ele lhes dissera, e prepararam a Páscoa. Ao anoitecer, chegou ele com os 12, e quando estavam reclinados à mesa e comiam, disse Jesus: em verdade vos digo que um de vós que comigo come há de trair-me. Ao que eles começaram a entristecer-se e a perguntar-lhe um após o outro: porventura sou eu? Respondeu-lhes: é um dos 12 que mete comigo a mão no prato. Pois o Filho do Homem vai, conforme está escrito a seu respeito. Mas ai daquele por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para esse homem se não houvera nascido. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando-o,
o partiu e deu-lhe, dizendo: Tomai, isto é o meu corpo. E tomando um cálice, rendeu graças e deu-lhe, e todos beberam dele. E disse-lhes: Isto é o meu sangue, o sangue do pacto, que por muitos é derramado. Em verdade vos digo que não beberei mais do fruto da videira, até aquele dia em que o beber novo no reino de Deus. Então, praticamente, irmão, nós lemos a mesma história. Você percebeu? Sim, irmão. Vamos ler outra, em outro evangelho. Lucas capítulo 22, versículo 11. E direis ao dono da casa: o mestre manda perguntar-te: onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Então ele vos mostrará um grande cenáculo mobiliado. Aí fazei os preparativos. Foram, pois, e acharam tudo como lhes dissera, e prepararam a Páscoa. E chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa, e com ele os apóstolos. E disse-lhes: Tenho desejado ardentemente comer convosco esta Páscoa antes da minha paixão. Pois vos digo que não a comerei mais, até que ela se cumpra no reino de Deus. Então, havendo recebido um cálice, tendo dado graças, disse: Tomai-o e reparti-o entre vós. Porque vos digo que desde agora não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. Quero que você repita em Lucas outra vez, particularmente no versículo 16. Pode repetir? Em Lucas capítulo 22, versículo 16. Pois vos digo que não a comerei mais, até que ela se cumpra no reino de Deus. Imediatamente precedendo este versículo 16, é o versículo 15, irmão Yuli, por favor, leia. E disse-lhes: Tenho desejado ardentemente comer convosco esta Páscoa antes da minha paixão. Versículo 16 agora. Pois vos digo que não a comerei mais, até que ela se cumpra no reino de Deus. Então veja, no livro de Lucas há duas coisas diferentes dos outros evangelhos em que lemos. Se vocês perceberam, irmãos e irmãs, e se você percebeu, irmão Yuli, aqui ele está dizendo que não comerá mais deste pão, ou dessa Páscoa, até que se cumpra no reino de Deus. Você percebeu isso? Sim, irmão. Os primeiros dois evangelhos que nós lemos, não estava escrito lá, mas aqui no evangelho de Lucas foi escrito que Jesus também não comerá mais até que se cumpra no reino de Deus. Eu só quero que você se lembre deste versículo em particular, irmãos e irmãs. Pois vos digo que não a comerei mais. E o que é enfatizado nos outros evangelhos que não beberá mais do fruto da videira ou do vinho. Mas em Lucas, outra coisa também é enfatizada: o comer do pão e da Páscoa. Vamos continuar no versículo 17. Eu só quero que os nossos ouvintes e fiéis buscadores da verdade percebam isto, irmãos e irmãs. Lembrem-se que isso não está no Google, na internet, em todos os meios de pesquisa. Nossos pacientes buscadores da verdade pesquisaram no Google, etc. Vamos ler o próximo versículo em Lucas 22, 17. Então, havendo recebido um cálice e tendo dado graças, disse: Tomai-o e reparti-o entre vós. Porque vos digo que desde agora não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. Então nós lemos 3 evangelhos. Irmão Yuli. Sim, mãe. A minha pergunta é: ele bebeu? Após ler tudo, nós podemos ler que ele comeu com eles. Mas será que ele bebeu? Vamos ler outra vez. Essa é a paciência que nós precisamos, né, irmão Yuri? Você está convencido de que nós temos que ter paciência, perseverança ao procurar pela verdade? Sim, mãe. Vou dar a você o versículo. Em 2 Pedro 3,16, vamos ler. Como faz também em todas as suas epístolas, nelas falando acerca destas coisas, nas quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem, como o fazem também com as outras escrituras, para a sua própria perdição. Você percebeu, irmão Yuli, o que os indoutos e inconstantes estão fazendo? Eles torcem as escrituras, porque nas escrituras há coisas que são difíceis de serem entendidas, como as epístolas escritas pelo apóstolo Paulo, e que está sendo mencionado por Pedro neste versículo. E todas as epístolas do apóstolo Paulo, falando nelas acerca destas coisas, nas quais
há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem. Vamos descobrir qual a palavra utilizada em grego que foi traduzido para inconstantes, irmão Yuli. A palavra em grego 793 é astairictos, como partícula negativa, e 4741, que é vacilar. Instável significa algo facilmente movível, não é fixo, não é firme. Quando se trata de pessoas, os inconstantes tendem a estar mudando, não aderindo, sem princípio, sim, sem perseverança. Por isso que eu te disse que precisamos de perseverança para descobrir a verdade na Bíblia, porque existem pessoas que são inconstantes ou sem paciência, que parecem ser facilmente carregados por ventos, por água, por ondas. Esses são os inconstantes. As pessoas que não são pacientes em ler a Bíblia. Agora eu quero que vocês ouçam e leiam atentamente, outra vez, Mateus capítulo 26, versículo 21. Enquanto comiam, disse: em verdade vos digo que um de vós me trairá. E eles, profundamente contristados, começaram cada um a perguntar-lhe: porventura sou eu, Senhor? Respondeu ele: o que mete comigo a mão no prato, esse me trairá. Em verdade, o Filho do Homem vai, conforme está escrito a seu respeito. Mas ai daquele por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para esse homem se não houvera nascido. Também Judas, que o traía, perguntou: porventura sou eu, Rabi? Respondeu-lhe Jesus: tu o disseste. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e abençoou, o partiu e o deu aos discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo. E tomando um cálice, rendeu graças e deu-lhe, dizendo: bebei dele todos. Pois isto é o meu sangue, o sangue do pacto, o qual é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Eu quero que você perceba, irmão Yuli. Vou voltar para 26, 25 outra vez. Também Judas, que o traía, perguntou: porventura sou eu, Rabi? Respondeu-lhe Jesus: tu o disseste. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, o partiu e deu-lhe aos discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo. Percebeu isso, irmão Yuli? Ele partiu um pão, deu aos discípulos e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo. Você percebeu? O que significa, irmão Eli? Ele comeu? Parece que ele só ofereceu aos discípulos. Sim, ele pegou, partiu e entregou, distribuiu aos discípulos. Disse: tomai, comei, isto é o meu corpo. Você percebeu isso? Sim, irmão Eli. E ele pegou o cálice, rendeu graças e deu-lhe, dizendo: bebei dele todos. Ele bebeu? Eu só percebi agora que ele não bebeu, né? Porque ele queria que todos os discípulos bebessem. Bebei dele todos. Ele deu o pão, comei. Esse é o meu corpo. Isso é claro, né? Sim, mãe. Lembre-se disso. Está no livro de Mateus. O primeiro evangelho que foi escrito, porque foi escrito no ano 41, enquanto outros evangelhos foram escritos 20, 30 anos, 50 anos depois. Então, estava muito novo na memória de Mateus. Então, Jesus não bebeu. Nós lemos, né, que após dar graças, ele deu o cálice aos apóstolos e disse: tomai ou bebei dele todos. Agora vamos para Marcos. Essa é a paciência que eu estou tentando ensinar a você e a todos. Eu vou ler no livro de Marcos. Ao anoitecer, chegou ele com os 12, Marcos 14, 17 em diante. E quando estavam reclinados à mesa e comiam, disse Jesus: em verdade eu vos digo que um de vós que comigo come, há de trair-me. Ao que eles começaram a entristecer-se e a perguntar-lhe um após o outro: porventura sou eu? Respondeu-lhes: é um dos 12 que mete comigo a mão no prato. Veja, irmão Yuli, preste atenção nesse incidente. Cada um deles tinha seu pão, que o Senhor Jesus Cristo partiu e distribuiu a eles. Então havia uma parte do pão com ele, para o Senhor Jesus Cristo, para ele, que era para ele. Então quando eles estavam perguntando: quem vai traí-lo? Sou eu? Ele respondeu a eles:
é um dos 12 que mete comigo a mão no prato. Veja, irmão Yuli. Porque quando eles comem o pão, eles mergulhavam, né, talvez em algo que nós podemos chamar de molho, um caldo ou num molho, que estava num prato ou numa cumbuca, algo como se contesse algum tipo de molho para eles mergulharem. Mas aquele que iria trair o Senhor Jesus Cristo iria mergulhar com ele no mesmo tempo. Eles estariam mergulhando no mesmo tempo no molho. E é o que aconteceu, que foi Judas Iscariotes. Talvez porque Judas recebeu um pedaço do pão, né? E ele iria mergulhar ali. Mas ele fez simultaneamente quando o Senhor Jesus Cristo estaria mergulhando o pedaço de pão que restou para ele. Então eles simultaneamente, ao mesmo tempo, eles mergulharam no prato, o pão. Entendeu? Sim. Então aquele pão que era para o Senhor Jesus Cristo mesmo, aquele pedaço que tinha para ele entregou a Judas para cumprir o evangelho. Pois o outro evangelho disse: a quem eu der um bocado de pão, um pedaço de pão. Vamos ler em João. É algo que só João sabia, né? Somente João sabia naquele momento específico. Em João, capítulo 13, versículo 26. Respondeu Jesus: é aquele a quem eu der o pedaço de pão molhado. Tendo, pois, molhado um bocado de pão, deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. Então ele molhou junto, ao mesmo tempo, com Judas. Está seguindo comigo? Sim, Moelle. E quando eles estavam simultaneamente mergulhando, Judas tinha seu próprio pedaço de pão, e o pedaço de pão que estava nas mãos do Senhor Jesus Cristo, quando ele molhou, ele entregou, ele deu a Judas. Será que ele comeu? Jesus comeu? Não, Moelle, porque eu me lembro agora, né, que você conversou sobre isso em um dos nossos episódios na primeira temporada, né, o amor pelo traidor. Você disse que esse pedaço de pão que era para Jesus, ele mesmo deu ele para Judas em sua última tentativa de salvá-lo ou de mostrar o seu amor por ele, por Judas. Então, julgando pelo lado físico, né? É uma demonstração de amor. Por quê? Porque dar o que era para você, dar isto a outro, fisicamente falando, é um sinal de amor. Isso é verdade, irmão. Você entendeu, irmão Yuli? Amém, irmão. Agora, mas lembre-se de todas essas coisas que eu estou tentando inculcar em sua mente, né? Então, esse pedaço, essa porção que era para ele deu a Judas Iscariotes. Que ato foi esse? Um ato de amor. Vamos descobrir primeiro, antes de continuarmos. Nos versículos anteriores do capítulo 13, vamos em João capítulo 13, versículo 1. Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, e havendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Amou-os até o fim. Foi enfatizado pelo evangelista João. Ele amou os seus discípulos até o fim. Agora, versículo 2. Enquanto ceavam, tendo já o diabo posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, que o traísse. Versículo 3. Jesus, sabendo que o Pai lhe entregara tudo nas mãos, e que viera de Deus, e para Deus voltava. Versículo 4. Levantou-se da ceia, tirou o manto, e tomando uma toalha, cingiu-se. Veja, irmão Yuli, este é um outro evento que aconteceu durante aquele momento, quando acabou a ceia. Lembre-se no versículo 3. Jesus, sabendo que o Pai lhe entregara tudo nas mãos, e que viera de Deus, e para Deus voltava. Versículo 4. Levantou-se da ceia. Então a ceia já havia terminado. Levantou-se da ceia, tirou o manto e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois deitou água na bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Agora, outro cenário está sendo relatado por João em seu evangelho. Depois da ceia, teve o lavar dos pés. Sim, Moelle. Então, lavar os pés também significa amor, um ato de amor, porque ele se humilhou e lavou os pés dos apóstolos. Um ato de amor. Em resumo, foi resumido por João em 13:1, irmão Yuli, quando ele disse: antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegado a sua hora de passar deste mundo para o Pai, e havendo amado os seus
que estavam no mundo, amou-os até o fim. Este é o fim, né, irmão Yuli? O fim de sua comunhão com os discípulos. De fato, depois disso, não houve mais reuniões como esta com os apóstolos e com os discípulos. Este foi o fim da história que ele teve com os apóstolos. Depois disso, daquela noite, no dia seguinte, ele seria capturado, crucificado e morto. Então, isso significa o fim. O fim deste capítulo é o lidar com os apóstolos. Agora, voltando para o relato de Lucas, irmão Yuli, nós lemos o relato de Mateus, lemos o relato de Marcos. Quero ler outra vez em Marcos. Vamos ser pacientes, irmãos e irmãs. No livro de Marcos, o que aconteceu foi, em 14:20, respondeu-lhes: é um dos 12 que mete comigo a mão no prato. Pois o Filho do Homem vai conforme está escrito a seu respeito, mas ai daquele por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para esse homem se não houvera nascido. Versículo 22. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando, o partiu e deu-lhe, dizendo: tomai, isto é o meu corpo. E tomando um cálice, rendeu graças e deu-lhe, e todos beberam dele. E disse-lhes: isto é o meu sangue, o sangue do pacto, que por muitos é derramado. Em verdade vos digo que não bebereis mais do fruto da videira, até aquele dia em que o beber novo no reino de Deus. Então é a mesma coisa que foi escrita em Mateus, foi escrita em Marcos. Porém, no livro de Lucas, nós temos essa história e algo um pouquinho diferente dos outros evangelhos. Sim, irmão Eli. Você sabe por que eu estou enfatizando isto? Por que, irmão Eli? Por que está enfatizando isto? Vamos ler, no livro de Lucas, capítulo 1, versículos 1 a 3. Visto que muitos têm empreendido fazer uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, segundo nos transmitiram os que desde o princípio foram testemunhas oculares e ministros da palavra. Versículo 13, irmão Yuli, por favor, preste atenção no versículo. Também a mim, depois de haver investigado tudo cuidadosamente desde o começo, pareceu-me bem, ó excelentíssimo Teófilo, escrever-te uma narração em ordem. Então temos algo no livro de Lucas que pode estar ausente de outros livros. Sim, irmão Eli. Porque ele escreveu depois de outros já terem escrito. Também a mim, depois de haver investigado tudo cuidadosamente desde o começo. Lucas tinha um entendimento perfeito do que aconteceu sobre a história de Jesus. Irmão Yuli, sabia? Que ele tinha entendimento perfeito, completo de tudo que aconteceu. Mais do que os outros apóstolos, irmão? Mais do que os outros escritores do Evangelho? Mais do que Pedro? Sim, talvez. Melhor do que João? Sim, talvez. João era o amado, né? Sim, talvez. Melhor do que Marcos, melhor do que Mateus, o publicano. Também a mim, depois de haver investigado tudo cuidadosamente desde o começo. Pareceu-me bem, ó excelentíssimo Teófilo, escrever-te uma narração em ordem. Vamos ler o versículo 1 outra vez, irmão, para que você compreenda. Visto que muitos têm empreendido fazer uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram. Viu? Tem muitos outros escritores. Muitos têm empreendido fazer uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, disse. Segundo nos transmitiram, quem são eles? Os que desde o princípio foram testemunhas oculares e ministros da palavra. Então, ele tinha uma compilação completa das testemunhas oculares e dos ministros da palavra, porque não somente os ministros da palavra viram tudo, haviam testemunhas oculares, como Maria, como José, muitos outros, né? Haviam muitos outros. Você acredita que José sabia qual era a data exata do nascimento de Jesus Cristo, que não é dia 25 de dezembro? Absolutamente, irmão Eli. Porque mesmo que ele fosse só um pai adotivo, né, irmão Eli, é 100% certo de que ele sabia o dia, a data, quando o Senhor Jesus Cristo nasceu, porque ele estava com Maria. E Maria sabe a exata data e hora do nascimento de Jesus Cristo. Exatamente, irmão Eli. Porque ela não entrou numa sala de operação onde ela poderia receber anestesia para dormir por algum tempo. Ela estava muito desperta para servir o Senhor Jesus Cristo. Mas houveram outras testemunhas oculares de tudo quanto aconteceu. E Lucas investigou dessas testemunhas oculares e dos ministros da palavra para escrever todas as coisas em ordem.
Você entendeu isso, irmão Yuli? Sim, irmão Eli. Então agora vamos consultar Lucas sobre o que aconteceu na ceia. Em 22:14 de Lucas. E chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa e com ele os apóstolos. E disse-lhes, tenho desejado ardentemente comer convosco esta Páscoa antes da minha paixão, pois vos digo que não a comerei mais, até que ela se cumpra no reino de Deus. E ele pegou o cálice e, dando graças, disse, tomai-o e reparti-o entre vós. Ele bebeu, irmão Yuli? Outra vez, irmão Eli, acho que ele não bebeu. Então, sua impressão sobre a história, o relato de Mateus, Marcos, ele não bebeu, certo? É o que me parece, irmão Eli. Agora, quanto a Lucas, ele pegou o cálice, deu graças e disse, tomai-o, reparti-o entre vós. Ele bebeu? Ele entregou o cálice aos apóstolos para não atrapalhá-los. Mas ele bebeu? Acho que não. É a mesma impressão que podemos obter do livro do Evangelho de Mateus e do Evangelho de Marcos. A única coisa que está me incomodando, é que todos bebem depois de comer, ou enquanto comem, né? Sim. Mas esses versículos não dizem que ele bebeu do cálice. Ele só disse que deu graças, disse tomai e repartiu entre vós, né? Bebei dele todos. E ele disse no livro de Lucas, tomai-o, né? O cálice, e repartiu entre vós. E no versículo 18 diz, porque vos digo que desde agora não mais beberei do fruto da videira até que venha o reino de Deus. Você viu? Então qual é a verdade inédita, irmão Eli? Ele bebeu ou não bebeu? Ele disse que não beberá até o dia que o beber no reino de Deus. Então ele meio que adiou beber? Sim, você entendeu. O vinho ficou para outro momento, porque normalmente quando você come, geralmente você também bebe, o que completa a sua refeição. Sim, Moelle. Mas nessa situação em particular, Jesus Cristo adiou, talvez eu possa chamar assim, né? Adiou, ou ele deixou reservado. Ele não vai beber do fruto da videira até que beba novo no reino de Deus. Agora está muito claro que ele realmente não bebeu. Não, mas não vamos concluir imediatamente que ele não bebeu. Ok, vamos supor, né? Porque o relato de Mateus não disse que ele bebeu, ou que ele bebesse. No relato de Marcos, não disse que ele bebeu. E o relato de Lucas, no qual estamos esperando ler algo diferente, também diz que não beberei mais do fruto da videira até que venha o reino de Deus. De todos os outros evangelhos que nós lemos, é como se dissesse, não beberei mais do fruto da videira. Isso pode implicar que ele bebeu, mas que ele não beberá mais até o dia que venha o reino de Deus. Também poderia ser isso, Moelle. Sim, mas no livro de Lucas, eu vou ler outra vez no livro de Lucas. Porque vos digo que desde agora não mais beberei do fruto da videira. Ele não disse que não vai beber outra vez. Ele disse, vos digo que desde agora não mais beberei do fruto da videira até que venha o reino de Deus. Então nós obtemos algo bem definitivo no livro de... Olha, se eu posso dar a minha opinião? Sim, é porque essa não é a primeira vez que eles, geralmente quando estão comendo juntos, talvez ceando juntos, você parte o pão, principalmente na Páscoa. Isso era a Páscoa, né? Era a celebração da Páscoa. Mas esta foi a primeira Páscoa que tiveram juntos. Esta é a única Páscoa que foi registrada. Eu estava pensando, mas eles geralmente bebiam, ceavam, comiam e bebiam com os apóstolos, né? Vamos provar isso primeiro antes de você continuar. Em Atos 10:39. Atos capítulo 10, versículo 39. Nós somos testemunhas de tudo quanto fez, tanto na terra dos judeus como em Jerusalém, ao qual mataram, pendurando-o num madeiro. A este ressuscitou Deus ao terceiro dia e lhe concedeu que se manifestasse, não a todo o povo, mas às testemunhas predeterminadas por Deus, a nós, que comemos e bebemos juntamente com ele depois que ressurgiu dentre os mortos. Você ouviu já isso? O testemunho dos apóstolos? Não a todo o povo, mas as testemunhas predeterminadas por Deus, a nós, que comemos e bebemos juntamente com ele depois que ressurgiu dentre os mortos. Ele comeu e bebeu com os apóstolos depois de ressuscitar dos mortos. Então ele regularmente comia e bebia com eles antes de morrer. Essa é a impressão. E depois que ele ressuscitou e voltou dos mortos, né, ele comeu e bebeu juntamente com eles depois de ressurgir dos mortos.
Você viu, irmão Yuli? Então ele realmente comeu e bebeu com eles, em várias ocasiões, e até mesmo depois de ressurgir dentre os mortos. Se você for dizer que ele somente comeu e bebeu com eles, depois que ressuscitou dentre os mortos, isso vai ser irregular. Não vai de acordo com o que é natural ao ser humano, porque ele ficou só 40 dias depois de ressuscitar dentre os mortos. Ele ficou por cerca de 40 dias antes de subir ao céu. Imagine, nesses 40 dias e 40 noites, estando com os apóstolos depois de ressuscitar dentre os mortos, deve haver ocasiões, mais de uma, né? 2, 3, dele comer e beber junto a eles, como disse em 10:41. A nós que comemos e bebemos juntamente com ele depois que ressurgiu dentre os mortos. Então, se ele comeu e bebeu com os apóstolos, depois de serem ressuscitados dos mortos, deve ser entendido que antes dele morrer, geralmente era normal que ele comesse e bebesse com os apóstolos. Você concorda? Sim, irmão Eli. Porque essa é a questão normal dos seres humanos, né? Se são amigos, você vai comer e beber com eles. O Senhor Jesus Cristo tratava seus apóstolos como seus amigos. Então ele comeu e bebeu com eles. E a intimidade ia além, depois de ressuscitar dentre os mortos, até mesmo comendo e bebendo com eles. Você entendeu o ponto, irmão Yuli? Sim, irmão Eli. Agora, vamos voltar à sua dúvida. E a sua questão é a pergunta: se ele bebeu do cálice? Ele bebeu? Não é uma dúvida, mas é dá a impressão para mim de que eles eram um grupo que sempre comia junto. Por isso, naquele momento, em particular, quando estavam tendo a ceia ou a Páscoa, eles geralmente comiam e bebiam depois. Mas houve certo momento que depois de terem comido do pão, todos deveriam beber, mas o Senhor Jesus Cristo: não mais beberei até o reino de Deus. Eu beba convosco no reino de Deus. E esta é a impressão claramente deixada a nós por Lucas em 22:18. Porque vos digo que desde agora não mais beberei do fruto da videira até que venha o reino de Deus. Então, até dar o cálice aos discípulos e dizer: bebam, repartiu entre vós, ele disse. Então, após dar graças, ele deu aos apóstolos e dividiu entre eles. E ele disse logo depois, ele disse: não mais beberei do vinho, do fruto da videira. Então, ele não bebeu, né? Sim, esta é a impressão que eu estou tendo, né? E esta é a impressão também que eu tenho, porque em outros evangelhos pode vir à sua mente como se ele tivesse bebido. Porém, Lucas está nos dando a certeza de que ele não bebeu e disse: não beberei do fruto da videira, mas até que venha o reino de Deus. Você chamou de adiares. Eu chamo que ele reservou o beber do fruto da videira para outro momento. Porque todos estavam esperando que ele bebesse, porque isso é que geralmente faziam quando comiam juntos. Mas Jesus Cristo, sabendo que os apóstolos estavam esperando que ele bebesse também com eles, ele disse: não beberei. Mas vou te fazer uma pergunta, irmão Yuli. Depois dele ressurgir dentre os mortos, os apóstolos disseram: nós que comemos e bebemos juntamente com ele. Quem comeu e bebeu com ele depois dele ressurgir dentre os mortos? Qual é a sua impressão sobre isso? Exatamente, irmão Eli. Quando eu estava lendo este versículo, estava me perguntando, né? Ele só disse que não beberia mais até que venha o reino de Deus. Mas depois de ressurgir dentre os mortos, ele comeu e bebeu com eles outra vez. Sim, mas não diz que ele comeu do fruto da videira. Ele pode ter bebido água, mas não o fruto da videira. Você entendeu, irmão Yuli? Como alguém pode vencer você num debate, irmão Eli? Você sempre tem as respostas. A Bíblia não vai faltar em respostas. Amém, irmão Eli? Amém. Então ele comeu e bebeu depois de ressurgir dentre os mortos, mas não do fruto da videira. Faz sentido. Lembra-se do título do nosso episódio agora? É o vinho da vitória. Sim, irmão Eli. É o vinho da vitória, de celebração. E é você que deu o título de nosso episódio. Não fui eu que dei esse título. Sim, com a ajuda de Deus, irmão Eli. Você não pensou que eu concordei para você para tornar o episódio ter o nome O Vinho da Vitória, né? Eu só liberei, deixei que fosse lançado, eu só li, né? Sem saber o conteúdo do título do episódio. O que você acha? Eu sempre estou no tipo de pensamento que quer que você aprove, irmão Eli. Está de acordo com a Bíblia ou a Palavra de Deus? Sim, é isso que se deve esperar, né? Agora vamos destravar o mistério, né? Existem comer e beber que aconteceu entre os apóstolos e o Senhor Jesus Cristo, certo? Certo, irmão Eli. Durante seu ministério, sim, vejamos alguns. Depois ele ressuscitou dentre os mortos e ficou 40 dias e 40 noites com os discípulos e comeu e bebeu junto a eles. Mas qual é o significado especial de beber do fruto da videira? E esse comer que aconteceu na ceia? Talvez
outros pastores não digerem essa parte da história. O que você acha, irmão Yuli? Eu acho que Jesus separou aquela bebida em particular e ele tornou isso em uma bebida especial que ele não beberia mais até que viesse o reino de Deus. Mas ele comeu e bebeu com seus discípulos depois de ressurgir entre os mortos. Por isso ele tornou aquela bebida algo muito especial que tem um significado especial, irmão Eli. Sim. Vamos voltar à história, irmão Yuli. Vamos voltar à vitória. Vamos ler no livro de João, capítulo 4. Por favor, ouçam com muita atenção, buscadores da verdade. Isso é inédito. Para estarmos de acordo com o título do programa, com a ajuda de Deus, vamos para o livro de João, capítulo 4, no Poço de Jacó. 4, versículo 5. Chegou, pois, a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, junto da herdade que Jacó dera a seu filho José. Versículo 6 diz: achava-se ali o poço de Jacó. Jesus, pois, cansado da viagem, sentou-se assim junto do poço. Era cerca da hora sexta. Isso é aproximadamente ali por meio-dia. Vamos continuar os versículos. Versículo 7 disse: veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber, pois os discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe então a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Respondeu-lhe Jesus: se tivesses conhecido o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe terias pedido, e ele te haveria dado água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que tirá-la, e o poço é fundo. Donde, pois, tem essa água viva? És tu, porventura, maior que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual também ele mesmo bebeu, e os filhos e o seu gado? Replicou-lhe Jesus: todo o que beber desta água tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que jorre para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que não mais tenha sede, nem venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. Respondeu-lhe a mulher: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido, porque 5 maridos tiveste, e o que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me, a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e é necessário que os que o adorem em espírito e em verdade. Replicou-lhe a mulher: eu sei que vem o Messias, que se chama o Cristo. Quando ele vier, há de nos anunciar todas as coisas. Disse-lhe Jesus: eu o sou, eu que falo contigo. E nisto vieram os seus discípulos e se admiravam de que estivesse falando com uma mulher. Todavia nenhum lhe perguntou: que é que procuras? Ou por que falas com ela? Deixou, pois, a mulher o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: vinde, vede um homem que me disse tudo quanto eu tenho feito. Será este, porventura, o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vinham ter com ele. Entre mentes, os seus discípulos lhe rogavam, dizendo: Rabi, come. Ele, porém, respondeu: uma comida tenho para comer que vós não conheceis. Então os discípulos diziam uns aos outros: acaso alguém lhe trouxe de comer? Essa é a história. Você se lembra da história? Sim, irmão Eli. Ele estava com os apóstolos, eles chegaram a um certo lugar que é Sicar, entre a parte que Jacó deu ao seu filho José. Agora o poço de Jacó era ali, e o Senhor Jesus Cristo encontrou uma mulher que ele pediu para tirar água do poço, mas desde que era a hora sexta, o meio-dia, o Senhor Jesus Cristo estava cansado de sua viagem, então ele
sentou-se junto ao poço, mas ele não podia beber, porque ele não tinha o cântaro para tirar. Não havia uma maneira para ele poder retirar a água do poço, que era talvez muito fundo. Disse Jesus: dá-me de beber, dá-me água. Agora essa mulher samaritana disse: como é que tu, sendo judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Por isso que a mulher estava pensando, né? Por que você está me pedindo para te dar de beber? Só conversar com eles já era proibido para os judeus. Mas o Senhor Jesus Cristo disse: se tivesses conhecido quem eu sou, tu lhe terias pedido e ele te haveria dado água viva. Mas a mulher disse: tu não tens com quem tirá-la? Agora você está falando sobre água viva? E Jesus disse: quem beber da água deste poço voltará a ter sede. Mas se tomar da água que tenho, você não voltará a ter sede, não vai morrer mais. Será para a vida eterna. Então é o tipo de água que dá a vida eterna. E a mulher disse: o poço é muito fundo e você não tem com que tirar? Onde está a sua água viva então? E o Senhor Jesus Cristo disse: chama o teu marido, eu vou dar a vocês água viva. Mas a mulher disse: eu não tenho um marido. Então o Senhor Jesus Cristo respondeu: o que você diz é verdade, não tenho um marido, porque 5 maridos tiveste e o que agora tens não é teu marido, o sexto, né? Então o Senhor Jesus Cristo queria implicar de que aquela mulher não era séria nos seus relacionamentos, porque ela rapidamente ou facilmente trocava de marido. Mas a mulher ficou surpresa. Como é que o Senhor Jesus Cristo sabia de que ela estava no sexto, né? Por isso que a mulher disse: vejo que és profeta, você é o Messias, sabemos que o Messias está vindo. Mas ele disse claramente: eu sou, ele é o Messias. Então, naquele momento chegaram os discípulos que ele enviou à cidade para comprar comida, porque estavam com fome. E os apóstolos disseram a ele: mestre, coma, temos algo para comer, né? Coma, Senhor. Ele talvez tenha dito ao Senhor Jesus Cristo. Mas o Senhor Jesus Cristo, ao responder, disse: tem uma carne para comer que você não conhece. Portanto, os discípulos lhe disseram. Então, os discípulos diziam uns aos outros: acaso alguém lhe trouxe de comer? Disse-lhe Jesus: perceba isso, irmão Yuli, a minha comida, meu alimento, é fazer a vontade daquele que me enviou e completar a sua obra. Então, a comida, o alimento do Senhor Jesus Cristo, é fazer a vontade do Pai, pregar o Evangelho, de pregar a verdade, salvar almas. É por isso que, mesmo que seu estômago esteja vazio, estava comendo naquele exato momento, porque estava pregando à mulher samaritana a salvação da alma dela. Você entendeu esse ponto? Por isso ele disse, quando os apóstolos que tinham levado comida para comerem ao meio-dia, né, disseram: mestre, coma. Mas ele falou: eu tenho uma comida para comer que vocês não conhecem. Na verdade, estava comendo antes mesmo de vocês chegarem. E por quê? Porque o meu alimento, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou, o Pai que me enviou, e completar a sua obra. Por isso, na verdade, ele estava comendo, no sentido espiritual disso, fazendo a vontade do Pai, salvando pecadores. Mesmo aquela mulher samaritana, que já tinha 5 maridos, você viu a consequência? Ele estava comendo quando os apóstolos chegaram, porque ele estava fazendo a vontade do Pai, porque a comida dele é fazer a vontade do Pai e completar a sua obra. Então, enquanto os apóstolos estavam comprando comida, alimento, a comida física para o estômago, ele já estava comendo, porque meu alimento, a minha comida é fazer a vontade do Pai. Por isso que enquanto estavam fora, né, o Senhor Jesus Cristo estava esperando no poço de Jacó, ele estava fazendo a obra do Pai, pregando a salvação à mulher samaritana, que era uma pecadora. E lembre-se da última parte, irmão Yuri: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou, do Pai, né, e completar a sua obra. Então, quando a obra é completada, ele acaba de comer, certo? Sim, irmão, porque a comida dele é fazer a vontade do Pai. Então, ele está comendo quando está fazendo a vontade do Pai. Ele está comendo quando está fazendo a vontade do Pai, certo? Sim, irmão. E quando você termina de comer, o que você faz? Você bebe? Você bebe. Por isso que ele vai beber no reino do Pai, quando tudo estiver acabado, completado. Você entendeu isso? Sim, irmão. Então, quando tudo que o Pai quer que ele faça tiver sido concluído ou acabado, então a comida vai ter terminado, então virá o fruto da videira, o vinho da vitória, quando tudo tiver acabado. Então, até agora, ele não está bebendo do vinho. Por quê? Porque a obra ainda não foi concluída. Quando ele vier, ele vai ressuscitar
os crentes, certo? Correto, irmão. Na primeira ressurreição. E ele vai reinar com eles por 1000 anos. Há mais 1000 anos de obra a ser feita. E depois desses 1000 anos virá o reino do Pai, onde ele então finalmente terá completado tudo, que é a comida dele, o alimento dele, fazer a vontade do Pai. Então ele beberá o fruto da videira finalmente quando a obra tiver acabado. Por isso está reservado isso ainda para essa ceia específica, né? Para ensinar aos apóstolos algo muito importante que ele tem trabalho a fazer. E que não beberá o vinho da vitória até que o período de 1000 anos se conclua, tudo estiver completado, quando tudo tiver sido feito, ele beberá do vinho da vitória no cálice, e que não é algo literal, mas que precisa entender isso no lado espiritual. Então você entendeu agora o ponto, irmão Yuli? Sim, irmão Eli. E eu estava para te perguntar, né, quando você explicou sobre a mulher no poço, que então chegaram os seus discípulos e ofereceram para ele algo para comer, porque eles tinham comido, eles tinham comprado, né, comida literal, alimento literal. E na minha mente eu estava me perguntando, por quê? Por que Jesus Cristo respondeu eles dessa forma? Eles só estavam tentando oferecer a ele algo para comer, talvez estivessem preocupados que ele estivesse faminto. Por que ele respondeu eles, dizendo a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou? Eu não sei se a palavra certa seria sarcástico, né, mas porque na minha mente, né, eu estava perguntando por que o Senhor Jesus Cristo não disse a eles, eu não estou com fome, ou em vez de dizer, eu tenho uma comida que vocês não conhecem, porque o Senhor Jesus Cristo diria isso a eles? Teve que dizer isso a eles, no caso. E ele estava comendo a comida que ele deveria estar comendo, que é fazer a vontade de Deus, conversando com aquela mulher, oferecendo a ela a salvação. E este é um momento principal, porque os apóstolos somente estavam sendo bons, gentis a ele, né? Mas ele respondeu, tem uma comida para comer que vocês não sabem. Ouviu você usar a palavra sarcástica? O Senhor Jesus Cristo nunca vai ser sarcástico, mas direto, franco com as pessoas, de que não é sarcástico, como os apóstolos. Mas ele já estava comendo com aquela mulher, que os apóstolos não entenderam. Ele disse, tem comida que vocês não conhecem. Cristo estava falando espiritualmente que ele estava comendo, porque a comida dele é fazer a vontade daquele que o enviou e completar a sua obra. É por isso que ele deixou reservado o simbolismo do cálice. Eu não beberei deste cálice ou do fruto da videira até que venha o reino de Deus, porque quando ele vier, tudo deve ter sido completado, todas as obras de salvação devem ter sido concluídas. Mas agora, por enquanto, você sabia que o Senhor Jesus Cristo agora está comendo também, irmão Yuli? Você já tinha ouvido essa verdade? Não, irmão Eli. Enquanto ele não estava mais na terra, estava comendo, porque agora ele está fazendo a vontade do Pai, né? Me pergunte como, irmão Eli? Ele está pregando salvação. Como? Talvez seja inédito para outros pregadores, né? Como ele está pregando quando ele não está aqui? Vamos ler? Mateus 28, 19 e 20. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Enquanto os pregadores que ele envia estão pregando o Evangelho a todas as nações, eu estarei convosco. Um verdadeiro pregador prega com o Senhor Jesus Cristo, ele não está sozinho. Pois sozinho nada podeis fazer, ele disse aos apóstolos. Ele disse, sem mim nada podeis fazer. Então, se os apóstolos estavam pregando, mesmo que ele já estivesse nos céus, o apóstolo Paulo pregou em Tessalônica, quando o Senhor Jesus Cristo já estava nos céus, o apóstolo Paulo estava pregando com Jesus, guiando ele. Então, o Senhor Jesus Cristo está comendo no sentido que a comida dele é fazer a vontade do Pai que o enviou e completar a sua obra. Agora estamos pregando, irmão Yuli. Eu estou pregando. Nos últimos 57 anos de minha vida eu tenho pregado. Você sabe disso, né, irmão Yuli? Você testemunhou talvez metade disso. Sim, mano. Agora, você acha que eu estou pregando sozinho? Se eu estivesse pregando sozinho, seria como os outros pregadores por aí. O Senhor Jesus Cristo disse que estaria convosco até a consumação dos séculos. Então, não é a consumação dos séculos ainda. Então, se alguém prega a maneira de Cristo, então essa pessoa prega com Cristo. Para provar isso, irmão Yuli, no livro de Romanos, capítulo 16, versículo 25, vamos ler. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho, e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério, guardado em silêncio desde os tempos eternos.
Imagine as letras do que o apóstolo Paulo disse. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo. Quando ele estava escrevendo o livro aos Romanos, irmão Yuli, foi escrito em 56 depois de Cristo, irmão Yuli. O Senhor Jesus Cristo não estava mais na terra. O livro aos Romanos foi escrito 56 depois de Cristo. E o apóstolo Paulo estava dizendo que a pregação de Jesus Cristo. Então ele estava pregando com Paulo. Sim, irmão, ele é fiel com sua promessa, né? Verdadeiro com sua promessa. Estarei convosco todos os dias. Pregue o evangelho, ensinando-os a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Agora, não é a consumação dos séculos ainda. Qualquer um que prega a maneira que Cristo ordena que seja pregado, ele vai ajudar esse pregador, como que aconteceu com o apóstolo Paulo. Em Romanos 16, ele disse: e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério, guardado em silêncio desde os tempos eternos. Então, um pregador que prega, ajudado por Cristo, consegue revelar o mistério da Bíblia. Você entendeu isso, irmão Yuli? Sim, irmão Eli. Está muito claro. O nosso Senhor Jesus Cristo continua pregando até hoje. Comendo, né? Comendo, irmão Yuli, mas não bebendo. Sim, irmão Eli. Está muito claro. Comendo, mas não bebendo. Até agora ele come, porque a minha comida é fazer a vontade do Pai que me enviou e completar a sua obra. E depois de ter sido concluída, ele beberá do vinho da vitória, no reino de Deus. E isso é mais de 1000 anos a partir de agora. Porque quando ele vier ressuscitar os crentes, a obra vai continuar pelo período de 1000 anos. Ele vai reinar sobre a terra com os ressuscitados, os seres ressuscitados na primeira ressurreição. Eles vão governar a terra. A obra será enorme com a pregação do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E depois do período de 1000 anos, virá a destruição desta terra, do universo e a revelação do reino de Deus. Aí então, o Senhor Jesus Cristo vai cumprir o que prometeu aos apóstolos, que beberei do vinho, do fruto da videira. Quando você bebe, é que você já parou de comer, já acabou de comer. Então, quando ele beber com o seu povo, com os seus escolhidos, é que a obra já acabou. E a vitória já foi obtida. E este é o título de nosso episódio, né? O vinho da vitória. Que ele manteve reservado de não beber mais até aquele tempo. Mas ele não disse não comerei. Ele está comendo agora. Porque comer significa que ele está fazendo a vontade do Pai que está nos céus. Mas beber e terminar de comer, porque ao terminar de comer é beber, né? É a combinação de comer. Você não bebe enquanto come, porque cientificamente você vai diluir os sucos digestórios no seu estômago. Então você só bebe depois de já ter comido. E o alimento do Senhor Jesus Cristo que ele come é fazer a vontade do Pai. Então agora está fazendo a vontade do Pai. Está pregando com os apóstolos após subir ao céu. Agora, se alguém está pregando o verdadeiro evangelho, o Senhor Jesus Cristo está guiando. Se alguém estiver pregando o verdadeiro evangelho, o Senhor Jesus Cristo o está guiando. Então ele está comendo agora, mas não bebendo, porque este beber está reservado, não está na ordem, né? Coma primeiro, depois de concluir de comer, terminar de comer. É que eu usei errado o termo adiar. Pergunte aos buscadores da verdade. Vocês procuraram no Google isso? Ou vocês ouviram isso nos comentários dos pastores? As testemunhas serão aqueles que seguiram a minha instrução. Procurarem no Google, pergunte aos seus pastores se alguém ouviu, se alguém disse isso e você já ouviu isso em outra igreja. Eu acredito que seja a primeira vez que isto é pregado. E vamos descobrir dos nossos fiéis pregadores da verdade quem foi que procurou no Google e o que é que eles encontraram. Se é que eles encontraram uma argumentação razoável sobre Mateus 26, versículo 29, de que ele não beberá do fruto da videira até aquele dia em que o beber novo convosco no reino de meu Pai. Até a obra ser concluída, comerei, mas não beberei. Se eles puderem nos mostrar que viram algo no Google antes do nosso episódio esta noite, nós vamos dar a eles uma daquelas blusas com capuz, na verdade inédita. Agora vamos ver as mensagens dos nossos fiéis buscadores da verdade, nossa sessão de comentários. Este é de Bryce
disse: buscadores da verdade não vão depender de navegadores de busca, mas vão buscar na Bíblia. De Ian Gallagher disse: se é realmente a era das mentiras. Tenho comprovado isso porque, como professor, também testifico as ilusões e mentiras que estão sendo passadas aos alunos. É realmente algo entristecedor, mas eu sou grato por poder compartilhar as coisas que tenho aprendido com o irmão Eli. Dininha Armilho disse: uau, é somente agora que eu percebi que Jesus Cristo não bebeu vinho, nem comeu do pão que partiu aos seus discípulos. Glória a Deus por essa outra verdade inédita. De Mary Flor Thompson: a palavra de Deus é uma carta de amor de Deus para nós, que não podemos procurar no Google, mas que é um presente especial de Deus. De Chrysler Fernandes disse: nenhum pregador agora é tão paciente em procurar o significado verdadeiro das coisas da Bíblia, somente o Moelle Soriano. Graças a Deus por essa outra verdade inédita, muito iluminadora, e que certamente não pode ser encontrada através de pesquisas como no Google. R.J. disse: essa pergunta se o Senhor Jesus Cristo comeu ou bebeu na ceia. Eu já fui à missa provavelmente mais de 1000 vezes e nenhum padre explicou isso. Os padres reencenam isso e são sempre eles os primeiros a comer. Agora vemos que o Senhor Jesus Cristo nem mesmo comeu ou bebeu. Quando Jesus Cristo deu o seu pão a Judas, era um ato de amor. Eu só ouvi essa explicação do irmão Eli. Outros pregadores em nosso tempo não explicam dessa forma, graças a Deus. De Marisa Nicolás disse: o Senhor Jesus Cristo comeu e bebeu do cálice? Parece que a reencenação dos padres toda semana de Cristo comendo e bebendo é errado todo este tempo. Eu tenho lido os versículos da Bíblia por longo tempo, mas só entendi agora que o Senhor Jesus Cristo não comeu nem bebeu. Realmente outra verdade inédita, graças a Deus. Realmente sensato quando o Senhor Jesus Cristo ceou com os discípulos. Ele tinha uma parte, mas por causa do seu amor por Judas, e sabendo que este o iria trair, ele deu a Judas como um sinal de amor, para dar a ele uma chance. Graças a Deus por essa outra verdade inédita. De May Flores: lavar os pés e dar o pedaço de pão a Judas é um ato de amor de nosso Senhor Jesus Cristo. Esta é uma verdade inédita maravilhosa dada a nós pelo Pai Todo-Poderoso. Ninguém pode dizer que sabiam isso antes procurando no Google, mas somente ouvindo do irmão Eli, graças a Deus. De Bart Heil disse: eu amo os detalhes, como a história contada, eu me sinto como se estivesse lá quando aconteceu. Além disso, a essência das palavras e do caráter das pessoas na Bíblia agora são mostradas claramente. Isso é tão maravilhoso, graças a Deus. De Renise Agostin: há um longo tempo temos assumido que o Senhor Jesus Cristo comeu e bebeu na ceia, e esta presunção nos fez não perceber o amor incondicional de Deus por nós, vendo algo que não tinha sido visto antes, graças a Deus. De Jane Acuna: uau, isso é inédito. Isso realmente é uma verdade inédita. Nosso Senhor Jesus Cristo não bebeu. Graças a Deus por uma sabedoria maravilhosa que aprendemos neste dia. Estou muito feliz mesmo. Outro disse: se você tem a chave, você pode desbloquear ou abrir os mistérios da Bíblia. A Deus seja a glória. De Regian Valdevinho Malano: uau, isto é inédito. Jesus Cristo não bebeu do fruto da videira até vir o reino de Deus, significando que sua obra ainda não acabou, assim como beber o vinho simboliza a vitória. Uau, graças a Deus por este ponto. De Ronnie Bergallo: dado a lógica que beber acontece depois de comer, é vinho da vitória, porque Cristo beberá depois de comer ou fazer a vontade de Deus. Depois de tudo ter sido feito e dito, que conhecimento de Deus! Graças a Deus, e a Deus seja toda a glória por essa verdade inédita. Amém. Então, uma saudação Barnabé. De bom Ren Hernandes: não sei como acrescentar mais espaço à minha cabeça. Eu estou pulando mesmo de animação. Não tenho como conter tudo. É algo realmente inacreditável. É uma verdade inédita. Realmente, graças a Deus por essa sabedoria. Não tenho como descrever o que estou sentindo agora, mas é algo muito bom realmente. E Shane Cirilha: meu coração está cheio e não tenho como colocar em palavras. Graças a Deus pelo entendimento que se mostrou a nós, irmão. De Ulisses Astacan:
disse: Jesus beberá o vinho da vitória após a obra de salvação ter sido finalizada. Graças a Deus por outra verdade inédita entregue nesse momento a nós pelo propagador da verdade Moelle Soriano. Verdadeiramente os tópicos que ouvimos neste podcast não têm como ser pesquisados no Google. Isso é um fato. Dimon Josel, nosso fiel buscador da verdade. Eu não sabia que o Senhor Jesus Cristo não bebeu quando teve a ceia e nem comeu o pão. É algo inédito. O Senhor Jesus Cristo ainda está comendo agora, está fazendo a vontade do Pai. Mas ele não está bebendo, ele só beberá quando tudo ser concluído, 1000 anos depois, a partir de agora. 1 milhão de graças a Deus por esse episódio maravilhoso. Da irmã Luz Cruz, esse tópico é tão maravilhoso. É muito claro que o Senhor Jesus Cristo ainda está comendo até agora, significando que ele continua fazendo a vontade do Pai. Ele está pregando o Evangelho com seus discípulos e a obra vai continuar até o fim do seu reino de 1000 anos sobre a terra, quando ele vai terminar de comer. E aí então beberá o vinho, que é o vinho da vitória, que significa que tudo deve ser feito, tudo que deve ser feito tiver sido completamente concluído. Há muitos comentários que foram escritos na seção de mensagens, mas não temos como ler todas as suas mensagens, mas estamos incluindo em nossos arquivos para que possa ser utilizado e mostrado em nossas contas nas redes sociais. Moelle, as suas últimas mensagens para esta noite. Estou contente em ter compartilhado com vocês o verdadeiro significado do comer do Senhor Jesus Cristo e finalmente o beber do fruto da videira. Estou feliz. Vocês puderam entender isso, irmãos e irmãs? Fiquei impressionado com as mensagens que nós lemos, que ainda há pessoas que estão dizendo que nós somos maus, que estamos perdidos. Nós agradecemos a todos vocês. Agradecemos até mesmo aos nossos inimigos. Agradecemos a todos vocês e oramos a Deus que vocês sejam iluminados como nós fomos iluminados. Né, irmão Yuli? Que realmente é verdade o ditado de que é difícil, quase impossível agradar a todos. O que você acha? Tem sido comprovado várias e várias vezes, irmão Eli. Nós estamos orando que Deus algum dia abra seus olhos e ouvidos para que percebam que tudo que nós queremos, principalmente tudo que o irmão Eli quer, é para que vocês percebam que está uma verdade que você não ouviu antes e que não foi escondida dos seus pastores e pregadores, que você merece ouvir. Sim, irmão Yuli. Porque se ninguém for falar a verdade, ninguém vai saber a verdade. Verdade parcial não é verdade. Pode enganar as pessoas, pode desviar as pessoas. Se você somente fala parte da verdade e não toda a verdade, e nada além da verdade. E essa é a intenção deste nosso programa. E nós desejamos a vocês um bom ano que começa, que Deus nos conceda misericórdia neste caos que está acontecendo agora no mundo. Todas as nações estão assustadas por causa do mal que está prevalecendo em nosso tempo, mas há esperança. Assim como o tema da verdade inédita, a esperança ainda restará. Justiça com amor se firmará. Aqueles que buscam a luz achará repouso para as almas cansadas. O que precisa é a salvação. O irmão, ele está cantando a música tema. Salve do lobo em pele de ovelha e me guie ao caminho da verdade inédita. Nós convidamos vocês a continuamente seguirem nosso podcast, A Verdade Inédita, e mesmo que não consigamos agradá-los, talvez possamos acrescentar ao seu conhecimento ou às suas informações o que outros pastores e grupos religiosos estão privando seu povo de ouvir. Com isso, queremos concluir outro episódio maravilhoso. Queremos agradecer a Deus, acima de tudo, a Deus seja a glória por nos dar outra oportunidade de ouro de servi-los nesta noite. É nossa mais profunda alegria e satisfação sermos humildes instrumentos em disseminar a verdade inédita de Deus, porque nós estamos orando que ao fazer isto, teremos a chance de participar daquele momento glorioso quando o Senhor Jesus Cristo vai beber do vinho da vitória, mais uma vez, com os seus santos amados. Esse seu humilde apresentador, Yuli Villamin, e eu sou humilde pessoa de recurso, irmão Eli Soriano. Não esqueça de sintonizar no próximo episódio da Verdade Inédita, porque você merece a verdade.